Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Se você precisa fazer apresentações no seu trabalho e deseja prender a atenção das pessoas através de uma apresentação criativa, essa aula aqui foi feita especialmente para você. Porque hoje eu vou dar nas suas mãos o checklist da apresentação fantástica. Esse é o checklist com os 8 pontos que toda apresentação deve atingir. É esse checklist aqui que eu utilizo toda vez que eu preciso criar uma apresentação, quando eu vou dar uma palestra, quando eu tenho que dar um treinamento dentro de uma grande empresa e também para todas as reuniões que eu faço com os meus clientes e também com a minha equipe. E eu tenho certeza que uma vez que você começar a utilizar esse checklist no seu dia a dia, a sua visão criativa vai mudar completamente, assim como as suas apresentações. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 15 anos. E eu queria começar essa nossa aula aqui te fazendo uma simples pergunta. Por acaso, você já recebeu um não no seu trabalho? Olha, e eu vou te falar uma coisa. Às vezes esse não que você recebe, ele é implícito, ele não é tão claro assim. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só essa foto que eu e minha sócia Ana tiramos dentro de um evento que a gente estava participando. Esse evento ele é um mastermind, um encontro com grandes empresários. Nesse evento, algumas pessoas têm a chance de palestrar. E essa chance é muito importante, porque elas têm alguns minutos para subir ali no palco, falar de um assunto muito importante e principalmente, acima de tudo, mostrar a qualidade do seu trabalho. E entende que mostrando a qualidade do trabalho, essas pessoas têm chance de fechar negócios com pessoas ali que faturam milhões de reais. E essa pessoa que estava ali no palco, nesse momento, teve essa chance através dessa apresentação que ele estava fazendo. Agora eu quero que você perceba aqui a reação desses empresários e dessas empresárias. Olha o que essas pessoas estavam fazendo. Tinha muita gente mexendo no celular, no computador. Essas pessoas não estavam dando a mínima atenção para quem estava ali em cima falando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se as pessoas não te escutam, como que elas vão saber que o seu trabalho é bom? Como que elas vão saber que sua ideia tem validade, que seu projeto deve ser aprovado? Como que você vai conseguir fazer negócio com um cliente seu? Entende que muitas vezes você tem um objetivo quando faz uma apresentação. E uma boa apresentação, muitas vezes também, vai ser a diferença entre você atingir esse seu objetivo profissional ou não. E o que eu vou te mostrar agora, aqui nessa aula, são os 8 objetivos que a tua apresentação deve atingir para você estar muito mais próximo do seu sim. Muito mais próximo do seu destaque profissional e do objetivo que você traçou. Eu quero que você entenda que toda apresentação ela é composta por 2 pilares, assim como um produto. Imagina que você vai até o mercado. O que acontece lá? Todos aqueles produtos que estão distribuídos pelas gôndolas nos corredores, eles estão tentando chamar a tua atenção para que você compre eles. E como eles conseguem isso? Através de 2 formas. A primeira é através de um visual que chame a sua atenção. É isso que o visual faz. Dentre todos aqueles produtos que estão ali naquelas prateleiras, porque tem alguns que chamam a sua atenção e outros que você simplesmente passa batido. Só que não adianta eu só chamar a sua atenção. Aquele produto ele também precisa de um conteúdo. Um conteúdo que esteja de acordo com o meu gosto, que eu queira consumir constantemente. Porque entende que se eu abrir uma lata e tomar um gole daquele conteúdo que tem ali dentro e ele não estiver de acordo com as minhas preferências, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou descartar. Eu não vou continuar consumindo, jogo fora. E com a sua apresentação, o cenário é o mesmo, igual ao de um produto no mercado. Você está disputando a atenção das pessoas. Quando você está apresentando algo, seja presencialmente ou seja online, no seu trabalho, as pessoas têm diversos estímulos. Por que elas vão parar e prestar atenção naquilo que você está falando? Portanto, a primeira maneira da gente conseguir a atenção dessas pessoas é através de um visual, mas o que eu gosto de chamar de um visual estratégico. É um visual que surpreenda as pessoas, um visual que desperte o interesse por aquilo que você vai falar, mas também um visual que passe
a mensagem correta. E quando a gente fala de visual estratégico, você tem que se atentar a 4 pontos muito importantes. O primeiro deles são as imagens. E eu quero te alertar aqui, não adianta você ir de forma randômica pela internet procurando qualquer imagem. O que é muito importante é você utilizar imagens que te ajudem a contar uma história. Se eu quero passar para o meu cliente uma percepção de que hoje ele tem um problema no dia a dia dele, essa imagem tem que mostrar esse problema. Você tem que mostrar uma pessoa realmente preocupada. E não aquela cara de preocupação, sabe, meio boba que as pessoas fazem em algumas fotos. Porque senão eu estou passando uma mensagem de que a preocupação do meu cliente não é tão importante. Parece até aquela meio sessão comédia ali de um filme da sessão da tarde. Portanto, a imagem certa é o que vai transmitir também a mensagem certa. O segundo ponto que você tem que se atentar é em relação às cores. E é muito importante a gente ter em mente de que não adianta só você querer fazer uma apresentação bonita. Eu quero fazer uma apresentação bem colorida porque colorido é algo criativo. De novo, a cor certa passa também a mensagem certa. Quando você quer passar mensagens mais sérias ou mensagens com mais o que a gente chama de drama, aquela ideia de um problema mesmo, você vai optar por tons mais escuros, mensagens mais positivas ou até mesmo um tom mais leve. Se você quer usar humor ou se você quer representar às vezes algum ganho, uma melhora, você pode puxar também para tons mais claros. Claro que essa é uma regra mais geral, mas eu quero que você tenha na sua cabeça que o seu principal objetivo não pode ser somente fazer algo bonito. Você tem que ser estratégico, até mesmo se você trabalha em uma empresa. Se a sua empresa já tem cores pré-determinadas, existe um porquê por trás disso. A sua empresa já tem uma estratégia das cores, então você deve usar aquilo que já foi pré-determinado. O terceiro ponto são os ícones. E os ícones, eles devem passar uma mensagem rapidamente para a tua audiência. Funciona mais ou menos, sabe, como uma placa de trânsito. Recentemente, eu fui para o Japão e lá as placas de trânsito são em japonês. Mas sabe o que é mais engraçado? Você não precisa saber ler em japonês para entender o que está escrito naquela placa de trânsito. Porque o símbolo ele é universal. Podia até estar escrito ali pare em japonês, mas eu sabia exatamente que ali eu deveria parar. E o ícone serve justamente para isso. Não adianta você chegar e colocar qualquer ícone na sua apresentação. O que você quer é passar um conceito rapidamente para a sua audiência. E quando eu consigo passar um conceito rapidamente, a pessoa entende melhor a minha mensagem e consegue também prestar atenção naquilo que eu estou falando, porque ela não vai ficar ali tentando entender o que eu quis dizer com aquele ícone. E um quarto ponto é em relação às fontes que você utiliza. Antes de você pensar em qual fonte é mais legal ou qual fonte vai inovar na sua apresentação, existe algo que você precisa ter em mente que é o básico. Toda fonte que você colocar ali tem que ser de fácil leitura. E a fonte ser de fácil leitura vem de 2 aspectos. O primeiro é uma fonte que não tenha muitos detalhes, como por exemplo, sabe aquelas fontes escritas à mão? Quando você coloca um texto corrido com aquele tipo de fonte, é muito difícil de ler. Ou fontes que têm muitas curvas, sabe? Aquelas que parecem de livros antigos. O outro ponto que você tem que tomar cuidado é em relação ao tamanho de uma fonte. Hoje, a gente vive num cenário da multiplataforma. Por exemplo, alguém assistindo uma palestra sua. Se você está fazendo pelo computador, pode ter gente que está assistindo pelo celular, outros estão vendo pelo um laptop e tem pessoas que às vezes estão todas juntas numa sala assistindo num telão. Você precisa garantir de que todo o texto que você coloca ali vai ser possível ser visto por qualquer pessoa, independente da plataforma onde ela está te assistindo. Então o tamanho da sua fonte tem que ser ali de 18 para cima. Esses 4 pontos que a gente acabou de analisar, eles compõem o que a gente chama do visual estratégico. E ele serve para chamar a atenção da pessoa, passar uma mensagem rapidamente, assim como um produto no mercado faz. Mas existe outra coisa muito importante que a gente precisa se atentar também, que é a ideia do conteúdo empático. E o conteúdo empático é exatamente a mesma coisa daquele produto que a pessoa quer consumir. O produto que está de acordo com o gosto da tua audiência. Você não está falando ali de um líquido que ela vai beber, mas de uma mensagem que ela vai receber. E a tua audiência pode querer receber essa mensagem de maneiras específicas. E é aqui que entram 4 grandes estratégias dentro do nosso checklist que vão tornar a sua mensagem empática, feita para a sua audiência. A primeira coisa que você tem que ter em mente é em criar uma narrativa. Narrativa é a capacidade que você tem de pegar aquelas ideias que estão na sua cabeça, como se fosse um fio embolado, e conseguir desenrolar
esse fio para entregar nas mãos da sua audiência. É aquela ideia de você conseguir criar um começo que prenda a atenção das pessoas. Um meio em que você consegue explicar um conteúdo mais técnico de forma interessante e gradual. E um fim com propósito, um fim que consiga gerar movimento na sua audiência. Fazer um cliente comprar um produto seu, fazer seu chefe aprovar seu projeto, fazer seus alunos aprenderem melhor. O segundo ponto que toda apresentação deve ter é a capacidade de você conseguir contar história. E quando eu falo aqui a palavra história, não é necessariamente a história lúdica, é aquela ideia do storytelling. O storytelling, ou a capacidade de contar história, são estratégias para você conseguir criar conexão com a sua audiência, exemplificar através de conceitos, através de narrativas, através de analogias práticas. As histórias aumentam consideravelmente o interesse da sua audiência pelo que você vai falar e conseguem deixar as suas ideias mais tangíveis. O terceiro ponto é a capacidade da didática. E eu quero que você entenda que didática não tem a ver só com o professor que está dando aula na universidade ou se você trabalha com treinamento. O que a gente precisa é a capacidade de ser processual e de organizar as nossas ideias utilizando uma narrativa e utilizando histórias para que a pessoa consiga entender os conceitos que eu vou explicar para ela. Imagina que você vai explicar um projeto na sua empresa. Vai me dizer que você não precisa de uma capacidade de didática para a pessoa conseguir entender como aquele projeto vai funcionar. Entende que muitas vezes a sua capacidade didática é a diferença entre um projeto ser aprovado ou não? Porque se eu não entendo como algo funciona, aquilo é confuso para mim, e se é confuso não tem utilidade. E muitas vezes uma pessoa não vai te fazer perguntas para entender melhor o que você está explicando. Quantas vezes alguém só não fica ali balançando a cabeça e fingindo que está entendendo? E o quarto ponto é a sua capacidade de persuasão. Sua capacidade de conseguir ser vendedor. Infelizmente, muita gente acha que a habilidade de vender só serve para quem trabalha na área comercial. Mas, na verdade, você está vendendo o tempo todo. Você precisa ser persuasivo em diversos momentos da sua vida. Se você está trabalhando em um treinamento e está ensinando pessoas uma nova técnica de vendas, mesmo que eu esteja falando de vendas, independente do assunto, eu não preciso vender essa técnica. Se a pessoa não comprar essa ideia, ela simplesmente não vai começar a utilizar ela no dia a dia. Se você é um dentista, se você é um médico, você precisa vender ideias para os seus pacientes para que eles mudem de comportamento. Você precisa vender um projeto na sua empresa. Isso não quer dizer que tem troca monetária, mas é simplesmente a pessoa se esforçar, a pessoa estar aberta a aceitar o que você está falando. Toda vez agora que você for criar a sua apresentação, você vai pegar esse checklist, porque dessa maneira você garante que está construindo um visual que é estratégico e um conteúdo que é empático. E com a junção dessas duas coisas, você tem o que na sua mão? Você tem um bom produto para oferecer para a sua audiência. Porque no momento que você estiver apresentando, independente do assunto, as pessoas ali que estão te escutando, elas vão tomar uma decisão. A decisão se o que você está apresentando para elas vale o tempo delas ou não. Quando a gente fala de um produto tradicional, a pessoa dá o dinheiro em troca daquilo que você está oferecendo. Pois numa apresentação a pessoa dá algo mais importante ainda, o tempo. O tempo ela não recupera. E se elas te ignoram, se elas não te escutam, como que você consegue mostrar o seu trabalho? Como que você consegue se destacar, crescer profissionalmente e atingir os teus objetivos? Portanto, o que eu preciso é oferecer um bom produto para que as pessoas me deem a atenção delas. Porque com a atenção eu tenho tudo nas minhas mãos. Isso pode ser a diferença entre você conseguir convencer um cliente seu ou não, a diferença entre seu projeto ser aprovado ou não, entre uma empresa que contratou você querer que você faça mais um treinamento lá dentro ou não. Basicamente, a diferença entre seu trabalho, você, ser visto como um profissional acima da média e ter ganhos financeiros acima da média ou não. E eu te falo isso com muita certeza porque eu vivencio esse cenário diariamente. Algumas semanas atrás, eu fui convidado para participar de um evento com diversos empresários. E eu sempre olho para esses eventos como uma oportunidade para mim e para minha empresa, de fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho, de que elas entendam que ele é acima da média e de, no fim do dia, fazer negócio. E nesses eventos onde eu vou palestrar, o que determina se eu vou conseguir mostrar tudo isso ou não é a qualidade da minha apresentação. E durante esse evento, logo após eu terminar a minha apresentação, sabe o que aconteceu? Uma pessoa que estava ali na audiência me chamou para conversar de perto, para falar sobre uma oportunidade de contratar a minha empresa para fazer uma consultoria. Ou seja, uma apresentação fantástica me abriu portas. Me deu uma oportunidade.
Agora eu te pergunto, isso teria acontecido se eu fosse somente um profissional bom tecnicamente, mas não soubesse comunicar minhas ideias de forma clara, persuasiva e estratégica? Eu te afirmo com toda certeza que não. Agora, por que tudo isso aconteceu? Porque eu sou muito bom no que eu faço. E eu possuo uma habilidade que 99% das pessoas não possuem. A capacidade de conseguir me comunicar, de comunicar minhas ideias e mostrar que eu sou um profissional acima da média através das apresentações. Reflita, no seu trabalho, quantas pessoas têm essa habilidade? Você consegue contar nos dedos. E quando você consegue se comunicar dessa forma, comunicar suas ideias dessa maneira durante as apresentações, não é difícil você se destacar. E essa é uma habilidade tão importante que está sendo cobrada por grandes empresas. Olha essa vaga para trabalhar em um grande banco. Não é uma vaga de publicidade, de marketing, é de analista de projetos sênior. O que eles pedem ali? A habilidade de narração de história, a habilidade de saber criar as apresentações. E por quê? Porque no dia a dia você vai precisar apresentar os projetos, explicar como eles funcionam, ser persuasivo, vender esses projetos para outras áreas. Não adianta só eu ser bom tecnicamente em projetos. Eu tenho que saber me comunicar bem também. E isso é uma habilidade decisiva entre você entrar em um grande banco numa vaga como essa ou não. Então, eu quero que você entenda o quão importante uma apresentação é. A apresentação, ela não é só um arquivo de PowerPoint. A apresentação, ela é uma vitrine para você mostrar o seu trabalho. Ela é uma vitrine para você crescer profissionalmente. E muita gente na internet fala de PowerPoint, fala de fazer coisas legais de animação, mas eu tô aqui para falar de algo muito mais importante. Eu tô aqui para falar da visão criativa, que é a capacidade de agir, de entregar algo além do esperado. É a capacidade de gerar novas ideias, novas soluções, novas abordagens para os problemas e para os desafios que você enfrenta no seu trabalho. E é essa visão criativa que eu quero trazer para as tuas apresentações. E é isso que eu desenvolvo em todos os meus alunos no meu treinamento do Apresentações Fantásticas Black. Um treinamento que te ajuda a criar apresentações persuasivas, estratégicas e criativas para que você consiga se destacar no seu trabalho, para que você consiga mostrar toda a sua qualidade. Se você curtiu essa aula aqui, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa e, como sempre, obrigado por assistir.